Estamos de volta já aqui com Bem Assim e agora nós vamos falar sobre PAF. É o seguinte, no último dia 16 foi comemorado o Dia Mundial da PAF, ou Polineuropatia Amiloidótica Familiar. E aí, para explicar melhor para a gente sobre essa doença, eu recebo aqui o empresário Guilherme Jucá. Muito bom dia, Guilherme. Seja muito bem-vindo aqui ao Bem Assim. Bom dia, Mara. Bom dia a todos que estão assistindo Bem Assim em casa. Vamos explicar então essa doença para o pessoal de casa, para quem talvez ainda não conheça essa doença de um nome difícil, né? Amiloidótica, mas eu acho que eu acertei. O que é a PAF? Você acertou, sim. Obrigada. Na verdade, como você falou, dia 16 ele foi instituído mundialmente, a partir de Portugal, na verdade, que é onde a doença predomina, né? E aí, com as caravelas, vieram para o Brasil e para o resto do mundo. Porém, é uma doença raríssima, né? É uma doença raríssima, muito pouco conhecimento, tanto da área médica quanto dos pacientes, dos portadores de PAF. E aí esse dia ficou instituído para que a gente leve a informação para as pessoas, porque é muito importante o diagnóstico precoce da PAF. Muito. A PAF é uma doença degenerativa, hereditária, não é? Ela é extremamente agressiva e quanto antes diagnosticada, tenta-se uma melhor qualidade de vida para o portador. Como é que ela se manifesta, Guilherme? Mara, é o seguinte, a PAF, ela, durante todo o seu ciclo de vida, ela é como a genética hereditária, ela é um defeito no DNA, que na sua formação diz que seu organismo está produzindo uma enzima deficitariamente, quando não está normal, e aí começa a se produzir mais. Essa enzima, como não é digerida pelo organismo, ela se espalha pelos nervos periféricos, pelos tecidos e os órgãos, né, que é o que causa a doença, entendeu? Ela se inicia com formigamentos, queimação nos pés, entendeu? E posterior à perda de sensibilidade e aí a perda de movimento, perda de massa muscular. A PAF, como eu falei, ela é muito agressiva. Então, assim, dos primeiros sintomas até a morte, ela é letal, mais ou menos 10 anos. De 8 a 10 anos, a PAF mata se ela não for cuidada precocemente. Tá. E aí os principais sintomas são esses que você falou, né? A questão do formigamento. Exatamente. Tem mais algum outro sinal que dá para identificar? Na verdade, não. Você tem uma observância que, como é hereditária, provavelmente você viu alguém da família. Como foi meu caso, eu vi minha mãe e minha tia. Porém, a PAF, ela dá uns intervalos. Ela pode passar geração sem nenhum histórico da doença, que foi o caso do meu avô. Né? O meu avô, quando ele foi tratado por outra doença, pela falta de informação, entendeu? Foi tratado como diabético, na verdade. E havia pulado uma geração e não tinha conhecimento. No nosso caso, não. Quando os sintomas começaram a aparecer com minha mãe e minha tia, né? Aí buscou-se um pouco do histórico, viu-se o que aconteceu com meu avô, né? A gente teve a sorte de ter um tio em São Paulo, que na época era diretor da Escola Paulista de Medicina, que levou ao diagnóstico correto da doença. E aí, fez todo o estudo, né? Todo o estudo, entendeu? E ela se manifesta realmente por isso aí. Então, são formigamentos, queimação, perda de sensibilidade. Então, ou seja, quente e frio você não vai sentir, começando pelos pés e pernas, depois mãos e braços, entendeu? Dor você não sente também. E aí, logo após isso, vai uma perda de massa muscular e perda dos movimentos. É isso que vai acontecendo. E tem uma faixa etária em que ela é mais propensa para aparecer, assim, para se manifestar? Sim, Mara. A doença, ela aparece normalmente entre os 30 e 35 anos. Porém, ela pode se apresentar de uma forma tardia, né? Após os 50, 60 anos. É muito mais raro, entendeu? E tão raro quanto um pouco antes, que foi o meu caso, na faixa de 27 anos. Você começou aos 27 anos, então, porque ela começou Exatamente, a se manifestar. exatamente. Foi muito rápido. Como foi para você, assim, descobrir? Na verdade, não foi surpresa. Você meio que já esperava, né? Eu não vivia com isso na cabeça, eu vou ter, entendeu? Mas havia uma possibilidade, entendeu? E como eu falo, da noite para o dia chegou, né? Houve no início, uma especulação, aquela coisa assim, tem, não tem. Então, quando começaram a aparecer os primeiros sintomas e foi confundido, então, assim, tipo, tá impressionado com sua mãe, com sua tia,
E eu fui a São Paulo, passou lá 2 dias fazendo exames e tinha dado uma leve sensibilidade no dedo mindinho do pé esquerdo. Então o médico falou, cara, volta para casa, volta para Maceió, procura um psicólogo. E eu lembro que eu disse a ele, doutor, eu sei o que eu tenho. E, bom, voltei, né? E as coisas vão numa sequência que, como eu falo, a PAF é uma doença silenciosa, né? Ela maltrata muito. Então, como é esse erro no DNA e esse depósito dessa enzima que é a TTR30, entendeu? No corpo, que ela é em excesso, ela não aparece. Então, você passa ali 30 anos, 35 anos tendo aquele depósito de amiloide, você não sabe, entendeu? E, de repente, aquilo ali já se expressa em sequelas, entendeu? E sequelas irreversíveis. A PAF, ela não tem cura, entendeu? E o que ela causa a você não tem retorno, entendeu? Ela vai te maltratando por dentro, ela vai te destruindo seus órgãos, né? Sistema nervoso, entendeu? A musculatura, e aquilo ali não tem recuperação. É por isso que o diagnóstico precoce, o histórico familiar, ele é muito importante, entendeu? Se fazer cedo para que se evite as sequelas. Você evitando as sequelas, você tem uma qualidade de vida bem melhor. Eu, assim, escutando você, vendo a tua história, eu queria te fazer uma pergunta. Por que você acha que é tão difícil, então, para a nossa equipe médica hoje aqui do Brasil fazer esse diagnóstico com mais facilidade? Existe algum problema no nosso sistema de saúde que impeça isso? Não, Mara, eu não vejo como um problema no sistema. São inúmeras as doenças, não é? É muito difícil a vida de um médico, aquela coisa, você todo dia são problemas e mais problemas para resolver. Tem que investigar a fundo. Para investigar a fundo. Quando se tem uma doença raríssima, entendeu? Fica mais complicado ainda. Até hoje a dificuldade é muito grande. Então, assim, meu Facebook, meu Instagram, a toda hora as pessoas perguntando, entendeu? Gente do Brasil todo e gente do mundo também, porque a minha história acabou sendo contada no simpósio mundial na Suécia, justamente por não baixar a cabeça para a doença, entendeu? Não é fácil você ter um diagnóstico de uma doença rara, incurável, irreversível e letal, que lhe mata em 10 anos, entendeu? Então, assim, como eu não desisti, né, aquilo chamou a atenção de algumas autoridades na área, entendeu? E essa história foi contada na Suécia, e rodou a Europa, Estados Unidos, aquela coisa do mundo todo. E até as pessoas lá de fora vêm perguntar, como é isso? O que é que está acontecendo? Entendeu? Então, assim, é bem comum você encontrar um paciente de PAF numa depressão muito profunda, esperando a coisa acontecer, entendeu? Então, assim, não vou dizer que é um descaso da classe médica, mas é realmente a falta de conhecimento, a falta de interesse geral, entendeu? Por ser muito rara, entendeu? Como você tem que lidar no dia a dia com doenças que estão aí, como o câncer, que é muito famoso, Sim. AIDS, aquela coisa toda, então, assim, chama-se muita atenção para isso, entendeu? A PAF não tem esse holofote porque é realmente rara, só que existe uma preocupação muito grande. Vou até dizer assim, se não milhares de pessoas no Brasil estão sendo tratadas de forma errada, entendeu? Por outras doenças. Tendo outros diagnósticos que não tem nada a ver com a PAF. Pela falta de conhecimento, entendeu? E como nós temos aí praticamente, não sei, vou chutar triplo ou quádruplo da população portuguesa, entendeu? E nossa população é quase totalmente descendente de portugueses, tem muita gente sendo tratada de forma errada, entendeu? E não tendo esse diagnóstico correto, o tratamento é em vão. E quais são os desafios que a doença impõe? Você falou, né, sobre os desdobramentos da doença no seu corpo, mas na vida, no dia a dia, você já sente assim alguma dificuldade? Poderia compartilhar com a gente? Essa dificuldade não é de hoje. A doença afeta diretamente tudo, entendeu? Eu digo que eu não tenho vida própria. Eu faço o que a PAF me deixa fazer, entendeu? Mesmo não desistindo, lutando, aquela vontade de viver, de fazer as coisas, não depende só de mim, entendeu? Depende realmente das sequelas que me deixaram e eu tenho que viver de acordo com aquilo ali. E os desafios são diários, entendeu? Não há um dia sequer que eu não passe mal. Eu já vou fazer aí 13 anos de transplantado e é assim, 6 meses antes do transplante começaram os sintomas mais pesados mesmo
E aí não há um dia sequer que eu tenha um dia pleno, entendeu? Um dia tranquilo, um dia sem sintoma, entendeu? Nada, mas aquilo ali já passou a fazer parte da minha vida. Então, eu já me acostumei com aquilo ali. Basicamente, existem horários normal de passar mal. Por exemplo, eu estar aqui agora às 11 horas é bem difícil, entendeu? E aí as pessoas não entendem. Quem vê de fora acha que está tudo bem, tudo certo, entendeu? Então, assim, é muito complicado. É muito complicado conviver com a PAF, mas é aquela história, eu não baixo a cabeça, não desisto, e para mim, eu vivo como se você me perguntar se tem algum problema, eu vou dizer não, entendeu? Apesar de ter inúmeros problemas, entendeu? Que me incapacitam a muitas coisas, né? O simples fato de conseguir trabalhar o dia inteiro, eu não consigo mais, entendeu? Eu lutei com isso até 2015, não é? Eu transplantei em 2006. Até 2015 eu não me vejo sem trabalhar, mas eu tive que me aposentar porque simplesmente eu não consigo cumprir horário, entendeu? Eu passo mal mesmo. Eu estou aqui conversando com você, daqui a pouco vem uma dormência e a desautonomia e eu tenho que ir para ali deitar porque apago mesmo, entendeu? Fora os outros sintomas também, outras sequelas que são bem pesadas mesmo. Certo. Questão do tratamento, você está falando que você é transplantado, né? Vamos falar sobre o tratamento, então, para o pessoal de casa que está nos acompanhando. Não existe. Infelizmente, ele não existe. Mas eu posso dizer assim, hoje, né? Não existe no Brasil ainda. Né? A única opção que a gente tem até hoje ainda é fazer o transplante. O que é o transplante? O transplante não é a melhor coisa, mas te dá uma qualidade de vida e um pós-vida um pouco maior. Se eu não tivesse feito o transplante, eu tinha morrido mais ou menos ali por volta de 2014, 2015, totalmente tetraplégico, cego, entendeu? Aquela coisa, nos aparelhos esperando morrer. Assim foi com minha tia, assim foi com minha mãe, que não tiveram a oportunidade de transplante. E ela é assim mesmo, é muito agressiva, né? Você morre num estado muito complicado. O transplante, quando você vai fazer, o médico conversa com você e diz: o transplante não é uma boa coisa para fazer, mas é a melhor coisa para você fazer agora. Você quer fazer ou não, entendeu? E aí você tem que fazer. O transplante em si, se você me perguntar, eu não sei o que é ser transplantado, porque eu entrei numa sala de cirurgia apagado, saí da sala de cirurgia, nunca senti uma dor, nada, entendeu? Então, o que eu convivo é realmente com as sequelas que a PAF me deixou, entendeu? Que aprendi a conviver com elas e vou driblando aí a vida e querendo sorrir, como diz Flávio José, para todo mundo a minha cara de alegria, porque ninguém tem nada a ver com a minha dor, entendeu? E vou driblando as situações e levando a vida da melhor forma possível. Mas já existe uma medicação sendo estudada mundialmente, lá fora já é aplicada, mas no Brasil, em poucos meses agora, o SUS também já vai estar fazendo a distribuição dessa medicação, ela vai ser pelo SUS, que ela evita o transplante, né? Ela substitui o transplante. A medicação ela não te cura, mas ela destrói as enzimas que são produzidas em excesso, Sim. entendeu? A medicação destrói e aí você tem uma vida normal, é como uma diabetes, é tomar a medicação e ter uma vida normal. Então, por isso que aí sim o diagnóstico precoce, a gente tem que chamar a atenção para a PAF, você que tem um formigamento, você que já tem um histórico na família de alguém que passou por essa situação, perda de peso agravante, dor, entendeu? Ela começa com uma dor como se fosse uma dor no osso, uma agulhada muito grande nos pés, perda de movimento. Então, assim, procura estudar, procura um médico, pede para teu médico, entendeu? Dá uma pesquisada na PAF, o que é, porque aí dentro de 2, 3 meses o SUS já vai estar disponibilizando esse medicamento e aí tomou esse medicamento, a PAF não vai progredir, entendeu? Como ela é uma doença degenerativa, ela não vai avançar e você vai ter uma vida normal. Que bom, então já temos boas notícias maravilhosa, nessa maravilhosa, área, né? Isso é muito bom. Entendeu? Com certeza. E Guilherme, vamos fazer o seguinte, deixa dicas então para quem é portador da PAF, para quem tem algum familiar ou algum amigo que é portador da PAF, o que você poderia falar para essas pessoas? Qual a mensagem que você deixa? Mara, o que eu falo principalmente para as pessoas, o grande vilão de qualquer doença, principalmente uma doença rara, uma doença degenerativa, né? Uma doença agressiva, é a cabeça, entendeu? Então, procura de alguma forma dar valor à vida, entendeu? Procurar viver, procurar querer viver
Aí muita gente fala, mas para você é fácil, mas não foi. Eu passei por uma depressão também, como eu falei, foi num vídeo da ACD, onde eu vi, quando eu estava com depressão mesmo, eu assisti um vídeo da ACD, onde eu vi crianças com câncer que nascem para morrer, mães que geram crianças que nascem para morrer. E aquelas crianças, enquanto naquele tratamento, esperando realmente a morte, elas estão ali vivendo, se divertindo, brincando, como se nada tivesse acontecido. Então, daquele dia em diante, para mim, foi que eu deixei de ser a vítima e passei a ser o protagonista da minha história, entendeu? Eu digo, eu não quero isso para mim, eu vou viver. Deus já foi tão bom comigo, eu já vivi tanta coisa em 27 anos, entendeu? Que eu vou procurar viver. Ele vai me dar mais 1, 2, 3, 4 anos, eu vou viver esses 2, 3, 4 anos de forma plena, entendeu? E aí eu saí de um quadro de depressão, voltei a trabalhar, voltei a fazer minhas coisas, entendeu? E conquistar muita coisa. Então, eu digo a todo mundo, tenta manter a cabeça boa, procura um psicólogo, vá procurar uma ajuda mesmo, ninguém consegue vencer sozinho. Manter a cabeça boa, quem sabe você pode ter a sorte, como eu tive, de alguém dizer assim, ó, tem um médico ali que você vai ter mais chance, como eu saí da fila de São Paulo, que eu não ia ser transplantado, e fui para Fortaleza e aí consegui ser transplantado, entendeu? E hoje estou aí para contar a história. Então, é pensamento positivo, fé, ter Deus no coração, e principalmente ter prazer de viver, ter prazer de acordar, agradecer a Deus todos os dias e viver bem. Que bom, acho que é muito bom a gente contar essa história, principalmente de ver o outro lado, né, do Guilherme. Guilherme que saiu ali da depressão e simplesmente disse assim, não, eu vou optar por viver cada minuto, então, que eu vou ter aqui nesse mundo, nessa vida. Isso é muito bom, isso nos inspira até, transforma. Às vezes a gente tem, sabe, diversos problemas da nossa vida e que a gente julga como se fossem os maiores problemas do mundo. E aí, quando a gente conhece histórias inspiradoras como a sua, a gente começa a rever, assim, né? Começa a dizer assim, olha, vamos começar a ter outra visão, então, sobre a nossa vida. Guilherme, muito obrigada pela sua presença aqui. Deixa, então, os teus contatos, tuas redes sociais, pessoal de casa que se interessou pela sua história, que quer conhecer mais, ou até mesmo trocar figurinhas, ideias, como é que eles podem fazer? O Facebook, Guilherme Jucá. Tem o Guilherme Pigmeu também, no Instagram também, Guilherme Jucá, Guilherme Pigmeu. Se quiser ligar para mim também, tem muita gente que me procura, às vezes, para tirar dúvida também, pode ligar, é o 993412618, e realmente eu estou aí para ajudar, entendeu? A quem eu puder dar uma dica para que tenha uma melhor qualidade de vida, para se salvar da PAF, entendeu? Eu estou aí, porque eu fui ajudado, entendeu? Dessa forma, porque eu tinha muita dificuldade, nós tivemos muita dificuldade com a falta de informação, e a quem eu puder ajudar aí com informação, eu estou à disposição. Tá ok. Muito obrigada mais uma vez, tá? Pela sua presença aqui. Bom dia. E olha só, você que está aqui ligadinho no Bem Assim, muito obrigada pela sua companhia. Realmente só tenho que agradecer. Amanhã, 10h30 da manhã, na quarta-feira, estaremos aqui de volta. Amanhã, inclusive, tem Jogo do Brasil, né? Então, estaremos torcendo, estaremos aqui vestindo a camisa amarelinha para torcer pela nossa seleção, tá certo? E eu convido você para estar com a gente. O programa de amanhã vai estar muito legal, vai ter muita coisa boa, interessante e eu te espero, tá? Então, 10h30 da manhã, aqui na telinha da TV Mar, tem mais programa Bem Assim. Um grande beijo, uma maravilhosa terça-feira aí para você. Aproveite muito e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.